Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso projeto Estatística para Todos, semana 8 da trilha de Python, aula 3. E aí, agora, então, a gente vai mostrar como é que a gente pode utilizar um conceito que a gente viu na aula passada e mostrou como é que fazia em Python, que é o conceito de cálculo de combinações usando fatorial. Se você não viu a aula passada, vai aparecer um card aqui, legal, apareceu o card. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa importante aqui, ó, é o seguinte, vamos mostrar aqui, ó. Por que eu preciso do conceito de combinação que usa fatorial e tem um monte de contas que a gente faz aqui? Porque a gente vai usar isso, vai aplicar isso para distribuição binomial, para cálculo da distribuição binomial, né? Cálculo de probabilidade associado a uma distribuição binomial, que eu comentei na aula 2 da trilha de teoria do nosso projeto. Se você não assistiu essa aula 2 da semana 8 da trilha de teoria, vai aparecer um card aqui em cima, legal, assistam. Então lá eu comento o seguinte, pessoal, a distribuição binomial tem uma série de condicionantes aqui que você tem que fazer, né? Que você tem que atender, que é um experimento que você repete N vezes, né, em condições idênticas. E sempre esse teste, na verdade, que você tem que repetir, esse experimento com vários testes que você vai repetir N vezes, sempre pode dar só dois resultados, sucesso ou insucesso. A probabilidade de sucesso é P e insucesso é 1 menos P. E os testes são sempre independentes. Então, um exemplo que a gente tem aqui, pessoal, seria a ruína do apostador, né? Que você tem ali, você joga um dado, enfim, um de 6 faces, ou seja, você vai lá, tem a probabilidade de 1 menos P de perder ou P de ganhar. Sempre duas possibilidades ali, tá? Isso está lá mais detalhado na aula. Assistam a aula se tiver interesse. O que é interessante é que eu consigo calcular, pessoal, a probabilidade de ocorrer exatamente X sucessos através desse equacionamento aqui. Esse equacionamento aqui é o quê? Combinação de nx a x vezes a probabilidade P de sucesso elevado ao número de sucessos que eu estou querendo calcular, a probabilidade, vezes Q elevado a n menos x, onde n é o número de experimentos que eu faço, né? O número de testes, desculpa, não experimentos, menos x, tá? Ok, e aí um exemplo numérico é dado na aula 3, também vai aparecer um card para a aula 3, você dá uma olhadinha lá, se você tiver interesse, como é que você pode aplicar. Então, por exemplo, aqui eu tenho o caso em que eu tenho que 5% dos produtos de uma empresa são defeituosos e o inspetor de controle de qualidade seleciona aleatoriamente dois produtos. A gente quer saber qual é a probabilidade de que um deles seja exatamente um deles seja defeituoso ou pelo menos um, tá? Então, nesse caso, pessoal, veja, eu tenho aqui, se eu coloquei dois produtos, pelo menos um é 1 e 2, tá? E aí o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia fazer o cálculo da probabilidade usando ali o cálculo de probabilidade por evento, né? Aí probabilidade de não ter defeito é 0,95 e ter defeito é 0,05. E fazer as probabilidades conjuntas dos eventos. E daí chegar na probabilidade de ter um defeito ou dois defeitos, tá? Tudo isso eu explico nessa aula de teoria. Mas você poderia usar o equacionamento da binomial, da função de distribuição de probabilidade binomial, tá? Então, a probabilidade de ter um defeito exatamente é a probabilidade de x igual a 1, sendo que isso eu calculo como combinação de n, são dois testes, né? X a x, x é igual a 1, p de x elevado a 1, ou seja, a probabilidade de achar defeito, né? No nosso caso é sucesso, então eu estou associando a probabilidade de sucesso a achar algo defeituoso, que é 0,05, e não ter defeito é insucesso, né? Que é 0,95, que é a probabilidade do evento complementar, elevado a n menos x, que é 2 menos 1. Isso vai te dar aí o valor dessa probabilidade aqui, para achar exatamente um defeito. E se você for observar, isso é compatível se eu estivesse fazendo o cálculo é, de probabilidade por evento, tá? Ao invés de calcular usando a distribuição binomial. E depois você também consegue fazer de pelo menos um, você vai considerar o quê? Quando você tem dois defeitos, tá? X igual a 2, né? Então, seria o cálculo de P de x igual a 2, ok? Isso aqui tudo, pessoal, já estou supondo que vocês assistiram a aula, já sabem, já tem todas as contas aí de cabeça, já entenderam tudo, e agora eu vou fazer em Python isso aqui. Ao invés de fazer na mão, eu vou fazer em Python. Então, vamos lá, como é que eu vou fazer em Python? Aqui eu já estou aberto o meu Google Colab, já mostrei em aulas anteriores como é que você faz o Google Colab, o que é,
como é que usa, que é a linguagem Python e tal. Então vamos lá. From math import factorial, tá? Então aqui, para o nosso caso, que é esse exemplo numérico aqui, o n, como eu já tinha mostrado anteriormente, o n é igual a 2, tá? Então vamos voltar um pouquinho aqui, peraí. O n é igual a 2. Então, pelo enunciado, eu tenho n igual a 2. A probabilidade de sucesso, né, de achar um defeito, produto defeituoso é 0,05. A probabilidade de insucesso é o evento complementar, 1 menos p. E aqui, ó, x igual a 1. Qual é o valor dessa probabilidade, pessoal? Vamos lá. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Isso aqui eu já tinha mostrado em aulas anteriores, que é cálculo da combinação. Eu vou botar aqui factorial de n dividido por factorial, abre parênteses aqui, ó, factorial de x vezes factorial de n menos x, tá? P de x1, ou seja, a probabilidade de x ser igual a 1, é cnx, que é essa... Vamos voltar na formulinha aqui, ó, tá vendo? Vamos mostrar a formulinha. Essa formulinha aqui, tá, pessoal? Então, é esse cnx que eu calculei, vezes... Então, a combinação de nx a x, vezes p elevado... dois asteriscos, elevado a x, x igual a 1, né? Vezes Q elevado a n menos x, ok? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, vou pegar esse x aqui, ó, x igual a 2, tá? Então eu troquei o valor de x, que é a única diferença do p de x igual a 1 e o p de x igual a 2, a única diferença é trocar o x. O n vai permanecer igual, então só troquei o x aqui, tá? Não muda, muda mais alguma coisa? Vamos verificar aqui, ó, quer ver? Vamos voltar aqui pro... Não muda, né? Tá vendo? É só o x que eu troquei. O resto todo da fórmula é mantida, pessoal. Mantenha tudo igualzinho, tá? Muito bem. Então, o que que eu posso fazer agora? Eu só vim aqui, botei x igual a 2, eu copiei o resto do código. E agora eu vim... Vocês veem que em Python, pessoal, muita coisa que se você fosse fazer na mão, daria muito trabalho. Em Python fica bem simples, na verdade, tá? Por quê? Porque isto é Python. É para simplificar, para te ajudar a fazer essas contas complicadas. Outra coisa, se você fosse fazer esse cálculo aqui de fatorial, pessoal, numa calculadora, poderia que não, ser que não desse certo, tá? Porque no Python você consegue calcular fatorial de números bem elevados, muito grandes, por sinal. E na mão você teria que fazer simplificações do fatorial, enfim, daria um trabalho um pouquinho mais significativo, vamos falar assim, tá? Para não dizer vai te dar uma dor de cabeça danada, mas enfim. E aqui você tem uma facilidade gigantesca. Use, né? Use, aproveite. Tá? Então, aqui a probabilidade de x igual a 1 mais p de x igual a 2, ou seja, de pelo menos 1 é 1 e 2. Por que não 3? Porque eu só tenho, enfim, x até 2, né, pessoal? Só pode ter dois defeitos se eu estou sorteando ali, se eu tenho apenas dois, tá? Então, enfim. Então, a probabilidade de ter dois defeitos é o maior valor de x ali, que x pode assumir dois defeitos, tá? Então aqui a gente vai imprimir esses resultados. Vocês veem que no final das contas isso aqui ficou assim, bem... ok, ele está reclamando aqui. Certo, aqui tem que ser x2. Ficou bem barato, vamos falar assim, pelo menos a conta aqui ficou rápida. Então vocês estão vendo, ó, calculei aqui o p de x igual a 1, vamos verificar, né? Vamos validar com a coisa feita manualmente, está certo aqui. P de x igual a 1 está certo. P de x igual a 2, eu faço a conta aqui, deu 0,025, ok. Faço a soma e deu 0,0975. Quase 10%, tá? De probabilidade de ter um ou dois defeitos. Certo? Então, com isso, a gente conseguiu vencer esse exemplo, pessoal. Ficou bem bacana. Tem um exemplo aí. Tem uma formulação de como é que você pode calcular distribuição binomial, problemas com distribuição binomial. Tá bem tranquilo, bem simples aqui, bem direto. Tá? E para a próxima aula, a gente vai falar aí da hipergeométrica.
Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E próxima aula falaremos da hipergeométrica. Nossa, não vai ser nada complicado não, pessoal. Fiquem tranquilos. Um abraço, até lá. Tchau.